e críticas em relação à atuação do ministro do STF. Sobre o mesmo assunto, tem outras duas matérias correlatas aqui na Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que exagerou ao falar "caguei para a prisão". Ele disse mais: a verdade vem nesses momentos e momentos de pressão. O ex-presidente Bolsonaro sugere IA, inteligência artificial, contra Alexandre de Moraes, mas pode ser prejudicado com resposta. Na área de agronegócio, é chamada de capa da Folha de São Paulo a matéria dizendo que solução para o Plano Safra envolveu conversas entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o secretário de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, e medida contra pedalada. Sobre o mesmo assunto, Congresso tem responsabilidade por interrupção, diz o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Outra, suspensão ameaça investimentos e pode gerar mais inflação, diz os representantes do agronegócio. Na área internacional, a chamada de capa é dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demite o chefe das Forças Armadas em meio à turbulência no Pentágono. Aqui no Brasil, o STF autoriza guardas municipais a atuarem em policiamento urbano. Aqui no carrossel de fotos de destaques da Folha, o primeiro carrossel diz o seguinte: Tesouro Cusco, saiba o que é a pedra de 12 ângulos, joia da arquitetura inca, vandalizada de forma irrecuperável. Segundo assunto, parques temáticos. A empresa Universal busca sair da sombra da Disney com expansão de parques nos Estados Unidos. E também uma matéria com o cartunista João Montanaro, cartunista de 28 anos. Ele foi de jovem prodígio da Folha a chargista e ilustrador polêmico. Ainda chamada de capa do site da Folha de São Paulo, uma matéria sobre inflação. Menções ao preço do ovo crescem mais de 500% nas redes sociais. Empresas registram crescimento superior a 500% em mensagens sobre o tema. Mercado imobiliário. Alugar escritório ficou mais complexo, diz o diretor executivo de consultoria imobiliária. Líder da Newmark, a Marina Cury, afirma que há forte busca por retorno ao trabalho presencial. Na coluna da Mônica Bergamo, a Mônica Bergamo, ela traz uma nota dizendo que roteirista acusa a atriz Gabriela Duarte de não dar crédito a roteiro, nem cumprir acordo pelo trabalho. Outro lado, a atriz diz que pagou pelos serviços da roteirista e que decidiu não usar o texto. Violência. Aplicativo do governo federal para proteger celular só permite um único bloqueio por número. Ministério da Justiça reconhece limitação do Celular Seguro, que é o programa Celular Seguro, e diz que trabalha na correção. Vaticano. Papa Francisco deve passar mais uma semana hospitalizado.
diz novo boletim do Vaticano. O pontífice teve noite tranquila, segundo o informe médico, e segue recuperação de pneumonia. Filmes. Votantes do Oscar amam a atriz Fernanda Torres e odeiam o filme O Brutalista, sem se identificar. Imprensa colhe opiniões dos indicados de membros anônimos da academia. Carnaval 2025. Várias matérias que a Folha de São Paulo traz sobre a folia. Primeiro, Alalaô, buscador da Folha de São Paulo, indica dia, hora e local de blocos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pesquisadores questionam expectativa de 16 milhões de foliões em São Paulo. X do sexo. Batons prometem não borrar na hora do beijo e colunista testa esses produtos. Folia antecipada. A cantora Luísa Sonza, o cantor Sargento Pimenta e o grupo Acadêmicos do Baixa Augusta agitam pré-carnaval paulistano. Fim de semana tem bailinhos pet e folha e folia da adoção em São Paulo. Dane-se minha perna cabeluda e o meu samba. Quem disse isso é a apresentadora de programa, a Adriana Galisteu. Proteja-se. Como reforçar a segurança do celular para evitar golpes. No Rio de Janeiro, o bloco da Favorita e cortejos no centro encerram um fim de semana de pré-carnaval no Rio de Janeiro. E aqui a foto do bloco da Favorita. Programação tem folia para todos os gostos e despedida antecipada do Sovaco de Cristo. Terminando assim o último final de semana de pré-carnaval. Guerra comercial. Donald Trump vai impor tarifas para retaliar impostos sobre serviços digitais de empresas nos Estados Unidos. A triatleta Fernanda Keller apresenta aulas na Casa Folha com dicas para esportistas. Energia limpa. Transportadoras pedem que regulador evite biocombustíveis em iniciativas verdes na Europa. Leia reportagens, opiniões e análises sobre a transição energética no mundo. Livros. Ideia de masculinidade tóxica culpa indivíduos no lugar de instituições, diz psicanalista. Aborto. Pesquisadora diz que pílula clandestina pode reduzir o estigma. Mais chamadas de capa do site da Folha de São Paulo deste sábado, dia 22 de fevereiro. A cantora Preta Gil desmente notícia no Instagram sobre sua morte. Ela fala: estou vivíssima. O cantor Roberto Carlos irá celebrar aniversário em show no Rio Grande do Norte. Apoiadores de Luigi Mangione protestam em frente a tribunal. Rede Hortas planeja pedido de falência nos próximos meses. Editoria de Economia. A Apple suspende recursos de criptografia no Reino Unido em reação a exigências do governo. Donald Trump diz que marca vai transferir fábricas do México para o IZEA.
Livro discute como tecnologia mudou arte e música para melhor, do século XIX à inteligência artificial. Medicamentos: Caminhão do Hulk, Linha Infantil e Carmed. Como a CIMED espera dobrar o seu faturamento. A empresa farmacêutica de capital fechado e gestão familiar vai investir 1,8 bilhão de reais em marketing. Coca-Cola alerta sobre impacto negativo de política de menor diversidade após recuo da Pepsi, da concorrente Pepsi. Para a empresa Coca-Cola, discrepância entre força de trabalho e consumidores pode afetar negócio. Na área de política, na coluna da jornalista Mônica Bergamo, Cacai é convidado para disputar uma vaga no Senado após dizer que Lula não faz política e está isolado. Advogado diz que ficou surpreso com a repercussão da fala dele e que deve seguir na advocacia. Nada de entrar em disputa eleitoral partidária. No caderno de turismo de hoje da Folha, traz uma matéria sobre pousadas de Paraty cancelam reservas após o anúncio da data da Flip. E a Flip é a Feira de Livros de Paraty, muito tradicional na cidade. Estabelecimento afirma que hóspedes são avisados sobre possibilidade de alteração do valor da diária. E nessa época da Flip, as pousadas, a cidade de Paraty fica inundada de turistas e as pousadas faturam muito nesta época do ano. Área de comida: novo restaurante Santoki, na Vila Madalena, em São Paulo, faz um cosplay de coreano. No caderno Equilíbrio, que é um pouco de saúde e comportamento, a matéria chamada de capa é dizendo que não há provas de que mulheres precisem dormir mais que os homens, mas elas têm sono, qualidade do sono pior. No caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre violência. Milícia cobrava até 18 mil reais por ano de comerciantes no bairro do Brás, em São Paulo, dizem promotores de justiça. Policiais são réus sob suspeita de extorsão. Secretaria de Segurança de São Paulo diz não compactuar com essa conduta. E a milícia era formada por policiais, cobrando dos comerciantes do Brás, que é um bairro de comércio de confecção, predominantemente de confecção, e essa milícia cobrava por uma suposta segurança até 18 mil reais por ano, quase 2 mil reais por mês, dos comerciantes para eles fazerem essa segurança. E eles já recebem do Estado de São Paulo para fazer a segurança do cidadão. E o cidadão lá em São Paulo, no bairro do Brás, ele é tributado 2 vezes. Quando paga a segurança pública, que o Estado deveria oferecer, e ainda paga de novo a segurança de maneira privada para as milícias, para ter também essa proteção. Paga 2 vezes
a segurança pública. Celular nas escolas. O Conselho Nacional de Educação, CNE, define que celular pode ficar na mochila, pode ficar com o professor ou com a escola durante a aula. As unidades escolares são autônomas para decidir o modo de armazenamento do aparelho de celular. São Paulo adota um modelo rígido. Crime organizado. Promotores de justiça denunciam policiais civis e integrantes do PCC, que é o primeiro comando da capital, por lavagem de dinheiro e corrupção. O GAECO, que é um órgão do Ministério Público, pede condenação de delatados por gribar. Esse empresário foi morto por policiais no aeroporto de Guarulhos. Editoria de Mundo. Primeira matéria, União Europeia. Às vésperas de eleição histórica, interferências de Elon Musk e Rússia preocupam a Alemanha. Advogados do X, da rede social X, o antigo Twitter, conseguem afastar juiz de ação de ativistas contra a rede social. Guerra no Oriente Médio. O Hamas liberta nova leva de reféns neste sábado, após desfile com caixões da família Bibas. E foram 3 corpos, 2 crianças e a mãe. Só que o corpo que seria da mãe das crianças foi feito o DNA lá em Israel e o DNA não confirmou. O corpo foi trocado. O BBC apaga documentário, a BBC de Londres. A BBC apaga documentário por ligação do pai do narrador do documentário com o Hamas. Na Caderno de Meio Ambiente, a matéria principal é dizendo que a COP16 da biodiversidade retorna em meio a impasse sobre recursos. O evento será retomado no dia 25 de fevereiro, próxima semana, será na Itália, após ter sido encerrado de forma caótica. Ciência. Aqui a foto desta cobra picando aqui esta bota. A revista Despublica, artigo de biólogo. Revista Despublica, artigo de biólogo que pisou em jararacas para estudar quando elas picam. Denúncia aponta que pisadas e uso de filhotes não foram aprovados. Na área de cultura, 3 matérias. Filho Jairo Malta, filho de Marcinho VP, o Oruan, traz versos explícitos e enredo hollywoodiano em novo álbum. Livros. Centenário de Marcos Rey, famoso por livros na Vagalume, na editora Vagalume, passa quase despercebido. Na área internacional, 50 anos do Saturday Night Live e Superfície, o que vê no Extreme, neste sábado, dia 22. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E neste fim de semana, o Estadão traz 3 matérias. Na área de bem-estar, benefícios de ser criança de verdade. Mesmo com riscos, brincadeira ativa é boa. Caderno de Economia e Negócios.
Conselhos para ser feliz no emprego. Lições de um expert em psicologia positiva. E no caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, a matéria é sobre uma série que está estreando, chamado Dia Zero. E nessa série, o ator Robert De Niro vive um ex-presidente dos Estados Unidos que investiga um ataque cibernético, a invasão cibernética. E está aqui a foto do Robert De Niro, famoso ator norte-americano. Esta foto, de destaque na capa do Estadão, é do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Diz assim a legenda: Bolsonaro chora ao ver vídeo com depoimentos de filhos. Jair Bolsonaro fez discurso em Brasília e disse ter exagerado ao falar palavrão. Ele disse: caguei para a prisão, na véspera, quando comentava a possibilidade de ser preso. Antes da fala, chorou ao ver vídeo contendo depoimentos dos filhos mais velhos, o Flávio, que é senador, o Carlos e Eduardo Bolsonaro. Na área de economia e negócios, tem uma matéria no Estadão sobre energia e diz o seguinte: governo desliga geração eólica e solar e o caso vai à justiça. Geradoras foram obrigadas a cortar a produção de energia. A justificativa do governo é a de aumento de risco ao funcionamento do sistema elétrico. Empresas querem ser indenizadas. Ainda na área de economia, financiamento. O agro se queixa e o Tesouro Nacional abre crédito de 4 bilhões de reais para o Plano Safra. O setor criticou o governo por ter suspendido liberação de novas linhas de crédito com juros subsidiados. Após a ação dos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, retoma embate com plataformas digitais e suspende a rede social Rumble. O ministro manda bloquear a plataforma de vídeos, autora de processos contra ele nos Estados Unidos, e aplica nova multa à rede social X, o antigo Twitter, do empresário Elon Musk. Essa plataforma Rumble não é muito conhecida aqui no Brasil. Os mais conhecidos são o Instagram, o Twitter, o Facebook, são mais conhecidos aqui no Brasil. Mas a manchete de hoje do Estadão é sobre segurança pública. O STF, Supremo Tribunal Federal, decide que guardas civis podem fazer papel de polícia. Diz assim o texto da manchete: os municípios brasileiros passam a ter poder de determinar que as guardas civis municipais atuem em ações de segurança urbana. Na prática, elas poderão atuar de forma semelhante à da Polícia Militar, fazendo policiamento ostensivo, patrulhamento e revistas em suspeitos. A decisão do Supremo Tribunal Federal ocorre em momento de avanço das guardas civis municipais e cobranças sobre ações de todos os governos em segurança. Atividades de investigação criminal continuam proibidos para as guardas municipais.
O caso chegou ao STF após o Tribunal de Justiça de São Paulo vetar lei paulistana que permitia à Guarda Civil Municipal prender e policiar, considerando que só caberia ao Estado legislar sobre o tema. Na cidade de São Paulo, a Guarda Civil Municipal vai virar Polícia Metropolitana. É o nome, não vai ser chamada mais Guarda, mas Polícia Metropolitana. Delação de Grimbá, ainda na área de segurança. Outra matéria correlata. Delação do empresário Vinícius Grimbá, ele que foi morto lá na emboscada quando estava no aeroporto, no estacionamento do aeroporto de Guarulhos. Essa delação dele fundamenta denúncia. Policiais, empresários e advogado foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo como aliados da facção. E a facção aí é o PCC. Agora, na área eleitoral, chamada de capa do Estadão, dizendo que a Justiça Eleitoral de São Paulo declarou o influencer digital Pablo Marçal, do PRTB, inelegível, declara Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Juiz conclui que o influenciador digital abusou de poder político e econômico na campanha eleitoral de outubro do ano passado, quando ele tentou ser prefeito de São Paulo. Mas ele ficou na terceira posição, não foi para o segundo turno, e quem disputou o segundo turno foram Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. E Ricardo Nunes foi eleito e hoje é o prefeito de São Paulo. E o Pablo Marçal também concorreu pelo PRTB, mas não passou, ficou em terceiro lugar, não foi para o segundo turno. Ainda chamada de capa na área internacional, com as próprias mãos. O Hamas matou a sangue frio irmãos sequestrados, diz Israel. No interior de São Paulo, acidente entre carreta e ônibus na estrada mata 12 estudantes que vinham da faculdade. É o ônibus universitário e essa carreta invadiu a pista contrária, bateu no ônibus e matou 12 estudantes da cidade de Franca. Agora vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo. No alto da capa, a chamada é para a área cultural. Estandarte de Ouro. Começa a venda de ingressos para a festa de premiação dos destaques do carnaval deste ano. Na foto, os mestres Rodrigo Explosão e Taranta Neto, eles que foram os premiados em 2024, e eles são da Escola de Samba Mangueira. A manchete do jornal o Globo deste sábado é sobre esse desentendimento entre o governo federal e o agronegócio. Recursos travados. Suspensão do Plano Safra abre crise com o agro dentro do governo. O atraso na aprovação do orçamento de 2025, o orçamento ainda não foi votado, era para ter sido votado no ano passado, mas o Congresso não votou, está prometendo votar depois do Carnaval, pois o atraso na aprovação do orçamento deste ano de 2025, adiada para março
no Congresso Nacional, levou o Tesouro Nacional, o cofre da União, do governo federal, a determinar a suspensão dos pagamentos do Plano Safra, programa de oferta de crédito ao agronegócio, o que abriu uma crise no governo. Após críticas de entidades do setor, informou ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou ontem que o governo editará uma medida provisória liberando crédito para regularizar os pagamentos. E essa medida provisória seria no valor de 4 bilhões de reais. O episódio, porém, também alimentou críticas de dentro do Planalto ao Ministério da Fazenda. Para membros do governo, a pasta poderia ter se antecipado ao problema, e foi lembrado ainda o tropeço do Ministério no episódio da portaria da Receita Federal sobre o PIX, que causou danos à popularidade de Lula. Aqui nós temos, na capa do jornal Globo, duas fotos. Diz assim: o fuso horário do calor. De dia, essa foto aqui foi tirada na quinta-feira, dia 20, às 12 horas do dia, praia esvaziada. Olha aqui a mesma praia na quarta-feira à noite, 7 horas da noite. Olha a quantidade de gente. E diz assim a legenda desta foto, dessas duas fotos: a extenuante onda de calor no Rio tem impactado os hábitos do carioca neste verão. Diante do sol implacável, as areias têm ficado menos cheias em picos como a hora do almoço, meio-dia, enquanto a já tradicional praia noturna segue com força. Olha a quantidade de gente. Por isso que o título é O Fuso Horário do Calor. Mas o carioca não deixa de ir à praia. Não dá praia de dia, vai de noite. Na área de política, chamada de capa do jornal Globo, Bolsonaro tenta reduzir extensão de possível inelegibilidade, recorde, uma extensão recorde, com ex-presidente denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes que podem somar mais de 40 anos de pena, de punição. Aliados articulam projetos para reduzir projetos de lei lá no Congresso Nacional. Aliados articulam projetos de lei para reduzir esse impedimento eleitoral, essa inelegibilidade. Ontem, Bolsonaro disse ter exagerado na frase dito na véspera, quando ele disse, o repórter perguntou o que ele achava de uma possível prisão. Ele respondeu: caguei para a prisão. Ainda na área de política, Justiça Eleitoral de São Paulo torna o influencer digital Pablo Marçal inelegível, mas cabe recurso dessa decisão. A decisão de primeira instância condenou o ex-coach por abuso de poder político e econômico na campanha do ano passado. A defesa vai recorrer. E o Pablo Marçal, como é um juiz de primeira instância, ele pode recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Se ele perder lá no TRE, ele pode ir para Brasília e recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
e aí ele ganha mais aí uns 2, 3 anos de tramitação. O que vai acontecer é que ele vai gastar agora com a defesa, com advogados de direito eleitoral. Mas isso aí não é problema, ele é bilionário. Dá para pagar uma boa assessoria jurídica. Na área de economia, bancos aceitam limitar saque aniversário do FGTS. Empréstimo com antecipação do fundo terá prazo máximo reduzido de 20 para 5 anos somente para pagar o empréstimo. E o próximo empréstimo a ser liberado é para o trabalhador que trabalha com carteira assinada. Ele pode agora pedir empréstimo, tendo o fundo de garantia como garantia. Se ele não pagar o empréstimo, o governo federal paga ao banco. Colisão entre ônibus e caminhão mata 12 universitários em São Paulo. A carreta invadiu a pista onde estava o coletivo, com alunos da Universidade de Franca que voltavam para São Joaquim da Barra, onde moravam os estudantes no interior paulista. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira e o motorista do caminhão foi preso. Ainda na área policial, um menor de idade ateia fogo em um morador de rua, transmite o fato na internet e é detido. O jovem de 17 anos foi apreendido por atear fogo em homem em situação de rua no Pechincha. Segundo a investigação, ele cumpria um desafio lançado em um grupo de WhatsApp, um grupo de mensagens de WhatsApp. Um militar foi preso por suspeita de ter filmado aquele ataque. No lugar de ele proteger ou ele evitar essa barbaridade, o militar estava filmando esse ato cruel desse menor, pondo fogo numa criatura, numa pessoa humana, só porque ele é morador de rua. É esse o valor da vida que certas pessoas dão ao ser humano. Na área internacional, é chamada de capa do jornal Globo, matéria dizendo que os chineses descobrem nova cepa do coronavírus que tem risco para humanos. Cientistas de Wuhan, na China, identificaram em morcegos uma variante do vírus semelhante à que causou a pandemia de Covid-19, com risco de se espalhar entre humanos. A descoberta afetou mercados. Oriente Médio, impasse sobre corpo de refém do Hamas e falas de Trump ameaçam cessar fogo em Gaza. Devolução de corpo que não era de mulher sequestrada causou revolta em Israel e acirrou ânimos a uma semana do fim da primeira fase do acordo. Na Argentina, crise das criptomoedas testa popularidade do presidente Javier Milei. Oposição tem tido dificuldade para capitalizar o desgaste do presidente argentino com o episódio. Falando em Argentina, esta foto é de um obelisco lá em Buenos Aires. E os argentinos projetam a foto do Papa Francisco, que é argentino,
lá nesse obelisco, uma homenagem ao Papa, pedindo orações pela saúde dele. Obelisco, apoio a Francisco em Buenos Aires. Papa não está fora de perigo, dizem médicos. O boletim médico diz que risco não é iminente, mas caso ainda preocupa. Internação estimula rumores sobre a renúncia do Papa Francisco ao papado. Mas até agora o Vaticano não se pronunciou. Nós vimos aqui na capa do jornal O Estadão que o internamento do Papa para tratar da pneumonia ainda pode durar mais uma semana internado. No segundo caderno do jornal o Globo, que é o caderno de cultura, a matéria principal é sobre o tecnofeudalismo, uma nova teoria para a vida online. Adepto do termo, ex-ministro grego Yannis Varoufakis compara poder das redes sociais sobre os usuários com o sistema feudal lá da Idade Média. E o Yannis Varoufakis, ele é entrevistado do segundo caderno deste sábado do jornal o Globo, falando sobre redes sociais. Agora a gente vai para Brasília. O que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? Primeira chamada: nas asas do vizinho. Prédio na quadra 302 Sul virou morada para grupos de João de Barro. As aves montaram seus ninhos nas sacadas e o trabalho de arquitetura e engenharia encantou os moradores. Trabalho de arquitetura e engenharia dos João de Barro. Está aqui a foto. Isso é feito de argila. Carnaval. Brinque, mas fique alerta. Fim de semana tem blocos de rua no Distrito Federal. E a segurança pública alerta para os foliões tomarem cuidado com o furto de celulares. No caderno Diversão e Arte, a matéria principal é Tragédia dos Vilela na TV. Estreia hoje no Globoplay Crime da 113 Sul. A série que mostra vídeos inéditos e traz a primeira entrevista à imprensa de Adriana Vilela sobre o triplo homicídio. O nome da série é Crime da 113 Sul. A manchete do Correio Brasiliense é sobre uma tragédia lá em Brasília. Incêndio no Recanto da Zema, é chamado Recanto da Zema, é alerta de alto risco em invasões de terra. Olha aqui a situação, como ficou essa invasão. Pelo menos 30 barracos foram destruídos pelo fogo na madrugada de ontem, na quadra 406 do Recanto das Emas, deixando 22 famílias desabrigadas. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, foi ao local com técnicos do governo. Os desabrigados receberam ontem cestas básicas e donativos. E aqui a história de Natália Araújo, que viu o terror de perto, mas escapou do fogo com vida. Juro de 2,5% no consignado para os CLTs. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estimou que essa deve ser a taxa mensal dos bancos
para a nova modalidade de empréstimo. E o empréstimo, o juro de 2,5% ao mês. Fernando Haddad prevê o lançamento do programa no próximo mês de março, e o trabalhador com carteira assinada poderá negociar diretamente um empréstimo com as instituições bancárias. Idosa vai à UTI após ser agredida na rua. Uma mulher de 77 anos foi espancada por um homem em situação de rua ao sair de uma academia na Comercial da quadra 203, na Asa Norte. Ela sofreu lesões no rosto e nas costelas e está internada em um hospital. O agressor, Douglas de Oliveira da Silva, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e deve responder por tentativa de homicídio. Moradores e comerciantes da quadra 203 da Asa Norte reclamam da violência na região. Aqui em Brasília, nós acabamos de ler lá no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos pondo fogo numa pessoa. E aqui foi uma idosa de 77 anos espancada. Momento de fé. Freira, esta que está na foto, segurando aqui a imagem do Papa Francisco. Freira faz orações pelo Papa em frente ao Hospital Gemelli, em Roma, onde o pontífice está internado. Médicos disseram que Francisco tem uma infecção importante, mas neste momento ele não corre risco de morte. Mais mulheres na chefia das casas. O Distrito Federal registrou o aumento do número de lares sob o comando das mulheres. São 17,2% das residências em 2024. Em 2021, eram 13,7% dos lares chefiados por mulheres. E agora, no ano passado, subiu de 13,7% para 17,2% o número de lares comandado pelas mulheres. Os dados são da PEDAD distrital, que traçou o perfil populacional da capital da República. Outra chamada de capa do jornal Correio Brasiliense. O ministro Alexandre de Moraes tira rede social do ar. Plataforma de vídeos Rumble está suspensa no Brasil por determinação do ministro do STF. O magistrado alega que empresa dos Estados Unidos descumpriu ordens judiciais e terá de apresentar o representante dela no Brasil se ela quiser funcionar aqui no país. No cb.poder, que é o podcast do Correio Brasiliense, o novo presidente do Colégio de Corregedoras e Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça, o desembargador Gilberto Barbosa, analisa a importância da união da justiça para barrar as investidas contra as cortes de justiça e contra também os seus integrantes. O desembargador Gilberto Barbosa diz: a missão é unificar o poder judiciário. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E agora há pouco, a capa do jornal O Povo não estava abrindo. Ainda não está abrindo. E eu aproveito para mostrar para os senhores e as senhoras o site do jornal O Povo. E no momento a manchete principal é sobre o pré-carnaval em Fortaleza,
uma matéria no caderno Vida e Arte e diz o seguinte: Mercado dos Pinhões recebe público diverso em noite de folia. Outra matéria sobre pré-carnaval. Litoral e norte tem as maiores precipitações de fevereiro no Ceará. A tendência é de carnaval chuvoso no estado. Concurso da Embaixada Britânica oferece experiência na diplomacia para jovens mulheres. Na área de política, na coluna do jornalista Henrique Araújo, diz: deputado diz que André Fernandes é infantil. André Fernandes aqui é o deputado federal do PL que foi candidato a prefeito de Fortaleza no ano passado e perdeu para o atual prefeito Evandro Leitão, do PT. Na área de Brasil, mulher salva cachorro de cair de prédio usando caixa de papelão. Avião com deportados dos Estados Unidos tinha famílias separadas e o avião pousou ontem pela manhã no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, e depois seguiu, pousou dos Estados Unidos, a aeronave dos Estados Unidos. Aqui eles foram transferidos para uma aeronave da FAB, para que eles não continuassem algemados, e foram para o aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E dois deportados, ao pousarem aqui no Brasil, eles foram presos pela Interpol, porque havia dois mandados de prisão contra eles. Um por roubo e o outro por ser coiote, por levar gente do Brasil para entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Ainda na política, família de cearenses deportados não ficará em Fortaleza e seguirá em voo. Após 3 reuniões de negociação, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, anuncia reajuste de 5,83% para servidores estaduais. Esse reajuste total de 5,83% só vai valer o total a partir de setembro, porque de janeiro a agosto é 4,%, não chega a 5%, é 4,83%, e esse 1% a mais, ele vai ficar, o reajuste é 4,83% de janeiro a agosto, e quando chegar em setembro, aí não, aí tem mais um percentual, aí fica 5,83% para os servidores estaduais do estado do Ceará. Como eu disse, 2 deportados que chegaram em Fortaleza dos Estados Unidos têm mandado de prisão da Interpol e foram presos. O humorista cearense pagará R$15 mil a uma operadora de caixa aqui do Ceará por uso da imagem dela sem autorização para fazer graça, para fazer chacota. E ela foi na justiça e o humorista foi multado em R$15 mil. Ainda é chamada no site do jornal O Povo uma matéria dizendo que a Arquidiocese de Fortaleza atende a pedido da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e se une em oração pela saúde do Papa Francisco. Lucas Mota
Pedro Raul no Ceará. Redenção possível ou aposta arriscada? Caderno Vida e Arte. Escritora cearense lança obra que revisita memórias da infância. Ceará é condenado, o time do Ceará é condenado a pagar 2,7 milhões ao zagueiro Lucas Ribeiro. O clube diz que vai recorrer dessa decisão. Ainda sobre o time do Ceará. Ceará alinha acordo com o Corinthians e tem otimismo por acerto com o jogador Pedro Raul. Com vantagem Coral, os times Tirol e Ferroviário decidem vaga na semifinal do Cearense hoje. Ex-Ceará, o jogador Guto Ferreira é anunciado como técnico do Cuiabá, experiente e vitorioso. Na área de policial, seis homens são denunciados por assassinato de policial militar na Praia do Futuro. As mais lidas do dia do jornal O Povo são: família de cearenses deportados não ficará em Fortaleza e seguirá em voo da FAB para Confins. A matéria sobre o humorista que pagará 15 mil reais para uma operadora por uso da imagem dela sem autorização para fazer chacota. Lua hoje, qual fase lunar estamos nesta sexta? Na sexta e sábado. E família do Pará só ficou 5 dias nos Estados Unidos e descobriu a deportação ao ser colocada em avião para voltar para o Brasil. Agora vamos para o jornal Valor Econômico. Dia de sábado, o Valor Econômico não tem a sua versão impressa, nem sábado e nem domingo. Mas nós vamos mostrar para os senhores e as senhoras o site do Valor Econômico. E no momento, a manchete do Valor Econômico é para a área de agronegócios, dizendo: suspensão das linhas do Plano Safra pode reter 36 bilhões de reais de recursos que estavam disponíveis. A decisão do Tesouro Nacional, que passou a valer desde ontem, sexta-feira, preservou apenas uma linha de custeio para agricultores familiares. Ainda sobre o mesmo assunto, o Tesouro envia novo ofício às instituições financeiras sobre o Plano Safra. O ministro Fernando Haddad diz: governo vai abrir crédito de 4 bilhões de reais para viabilizar o Plano Safra. Na editoria de Mundo, o Hamas entrega 5 dos 6 reféns que serão libertados na etapa final do cessar-fogo. Política. Ministro Alexandre de Moraes determina suspensão da rede social Rumble, que é de vídeos, no Brasil. Inteligência artificial, direito autoral e o antigo confronto entre criadores e tecnologia. Área de finanças. Grandes bancos entram em 2025 mais conservadores. O CAD manda o Banco Itaú retirar barreiras a transações de carteiras digitais. Ações afundam e o Nubank perde quase 65 bilhões de reais em valor de mercado após balanço. Investimentos em produção de petróleo e gás nos últimos 5 anos devem superar os 600 bilhões de reais. Ainda na área de mundo, China descobre novo coronavírus. Política. Justiça Eleitoral de São Paulo condena Pablo Marçal e o declara inelegível por 8 anos. Da decisão,
cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e também ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Cristina Anne Betts deixará a presidência da Iguatemi. Renda fixa em alta. Assessores ajustam remuneração. Sistema inteligente amplia segurança antifraude. O que é uma cidade inteligente? Exemplos no Brasil e no mundo. Não adianta recomendar as fragilidades de uma empresa com iniciativas ESG, diz criador de consultoria com tom místico. Antes acessíveis apenas para ricos, restaurantes badalados de Tóquio agora são frequentados por turistas de classe média. Editoria de empresas. A Renner, cadeia de lojas Renner, explica autos de infração e nega anormalidade em bônus a executivos. A ação da empresa fecha em queda. A Renner teve 2 autos de infração em janeiro, totalizando 177 milhões de reais. Empresas farmacêuticas se armam para a corrida do Ozempic genérico. E o Ozempic hoje é a febre para as pessoas emagrecerem. É caro, mas as pessoas compram para emagrecerem. Dívida expandida é chave para remunerar acionista, diz a Vale do Rio Doce. DeepSeek diz que divulgará códigos e novos dados importantes de inteligência artificial. Na editoria de política do jornal Valor Econômico, denúncia da Procuradoria-Geral da República impacta os partidos de direita nas redes sociais. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mudará o nome da Guarda Civil Municipal. Agora a Guarda se chamará Polícia Metropolitana. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, antecipa escolas cívico-militares para este ano em aceno ao eleitorado bolsonarista. E ele prevê, agora em junho, abrir novas escolas cívico-militares. Ele já está preparando e chamando policiais militares aposentados para trabalhar como monitores nessas escolas. O presidente da Câmara Federal, o Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, ele liga para os líderes do PT, do Partido dos Trabalhadores, e também para o líder do PL, o Partido Liberal, e cobra disciplina dos deputados das 2 bancadas em plenário. Editoria de Finanças. Novo empréstimo consignado privado. O que se sabe até agora sobre essa modalidade de crédito. Consignado privado pelo II Social será inédito, com juro a menos da metade do que se paga hoje, diz o ministro Fernando Haddad, prometendo lançar essa nova modalidade de empréstimo logo depois do Carnaval. E agora o empréstimo será disponibilizado para as pessoas que trabalham de carteira assinada, com juro, como a gente viu aqui na capa do jornal Globo, juro de 2,5% ao mês. Diretor do Banco Central diz que ainda não sabe se doses de juros
se dose de juros é suficiente. O Banco Itaú e a empresa Raizen emitem títulos de dívida no mercado internacional com forte demanda. Emitem títulos para captar dólares. Finanças. Lucro da Bolsa de Valores B3 cresce 10,8% no ano passado. Editoria de Mundo, do jornal Valor Econômico. Papa Francisco está melhor e realizando alguns trabalhos no hospital, diz Boletim do Vaticano. O pontífice entrou no seu 8º dia de internação no Hospital Gemelli, em Roma, onde trata uma pneumonia nos 2 pulmões. Enviado dos Estados Unidos na Ucrânia, diz que conversas com Zelensky foram positivas. Israel acusa Hamas de violar o grupo Hamas, grupo terrorista, de violar cessar-fogo ao substituir um corpo de refém. A Argentina suspende eleições primárias em vitória para Milei, mesmo após o Cryptogate, que é esse escândalo envolvendo o presidente Milei, quando ele incentivou os argentinos a comprarem criptomoedas. Editoria de Brasil. Reuniões de Sherpas do BRICS devem focar em saúde, clima, comércio e inteligência artificial. Fontes afirmam que não foram debatidas a criação de uma moeda comum do grupo e a guerra na Ucrânia também não foi debatida. As reuniões acontecem semana que vem lá no Itamaraty, em Brasília. O Rio de Janeiro espera carnaval com 8 milhões de foliões e 5,5 bilhões de reais na economia da cidade. Acidente com ônibus universitário deixa ao menos 12 mortos no interior de São Paulo. E o ônibus universitário vinha de Franca e estava levando os estudantes para casa. Uma carreta invadiu a pista contrária, bateu no ônibus e matou 12 jovens. Projetos de inovação e pesquisa terão 3 bilhões de reais de ajuda do BNDES e FINEP. Editoria de Agronegócios, uma matéria exclusiva do Valor Econômico. Linhas equalizadas do Plano Safra são suspensas por falta de orçamento. A empresa Nutrien diz que o país continua bom local para negócios. Vendas de feijão aumentam com queda nos preços. E preço dos ovos dispara. Entenda a crise que atinge o preço do ovo no Brasil e nos Estados Unidos. Com essas notícias do Valor Econômico, e depois de apresentadas as capas dos principais jornais do país e aqui também do Jornal Cearense do Povo, eu convido você agora a assistir o Senado Notícias, que é um resumo do que aconteceu no Senado Federal nesta semana. Veja.